Então vamos lá, gente. Aula simples hoje, primeira aula do nosso curso de Solidity e vai ser sobre a estrutura de um contrato. Antes, eu quero te dizer que a demanda por desenvolvedores que saibam programar em Solidity e criar smart contracts está gigante. E se você quiser investir nessa área, eu criei uma apostila completa sobre a linguagem que vai estar disponível no meu canal do Telegram, que vai estar fixado aqui no link da descrição. Então a gente vai usar o Remix. Eu vou fazer um outro vídeo completo sobre ele, como usar cada uma dessas funções aqui, o que é cada um desses menus. Mas só para hoje, né, a gente vai precisar conhecer aqui os arquivos. Então aqui a gente tem o File Explorer, aí aqui a gente vai ter o compilador que vai rodar o nosso código. Aqui onde a gente vai fazer o deploy desse contrato e vai realmente mandar ele para uma rede. Aqui a gente tem ferramentas de debug e aqui é para instalar plugins adicionais. Mas vamos lá, a gente vai só falar da estrutura de um contrato. Então a gente vai vir aqui em Create New File e vamos dar um estrutura de um contrato. Ponto .sol, que é a extensão de arquivo Solid. Então, no começo, a primeira coisa da nossa estrutura da nossa não, né, da estrutura de um contrato inteligente é você definir a versão da linguagem Solidity que vai ser usada. Então a gente usa Pragma, Solidity e aqui, deixa eu mudar meu teclado. Esse sinal aqui quer dizer que é uma versão acima. Então 0.8, por exemplo, ponto 11, aqui eu estou dizendo para o compilador qualquer versão acima da versão 8, ou nesse caso aqui, qualquer versão acima da versão 5, qualquer versão acima da versão, enfim, a versão que a gente selecionar aqui, ele vai funcionar 6, por exemplo, 6.12, 13, 14, e vai funcionar qualquer versão acima, entende? Então a gente vai deixar aqui a versão 8.0, que é, você vai ter que ver aí qual o compilador que aqui ele vai funcionar, né? Porque aqui você seleciona os compiladores, mas quando você define aqui, ele já vai puxar por padrão a configuração do compilador. Então, depois de definir a versão, vem uma seção onde geralmente você vai ver em outros contratos os imports, que é quando você importa código de outro lugar, né? Então ele é definido pela palavra import, aí entre aspas e semicolon no final, por exemplo, meu contrato ponto sol. Caso a gente vai importar um contrato que nós mesmos escrevemos, ou se você for importar uma biblioteca de outro site, então biblioteca, porque seria, né, biblioteca.com.br barra alguma coisa. Então a gente vai ter uma aula inteira aqui só sobre importação, como importar e utilizar funções de outros contratos, como importar um contrato local e várias outras variações, mas essa seção de import faz parte da estrutura e depois a gente tem o contrato propriamente dito, que vem a palavra contract e, por exemplo, contrato. Meu contrato abre chaves e fecha chaves. Aqui dentro está a estrutura do nosso contrato, os códigos propriamente ditos, né? Então essa é a estrutura mais simples de um contrato. Você define a versão, uma seção de imports e aí a gente tem o código propriamente dito. A gente tem tanto o contrato quanto interface, por exemplo, minha interface. Uma interface, ela é uma abstração de um contrato, então é quando você não importa as funções dele, somente um modelo, vamos assim dizer, mas a gente também vai ter uma aula aqui sobre interfaces, como utilizar interfaces e tal. E é isso, gente. Para essa aula é simplesinho, estrutura de um contrato. Se esse vídeo foi útil, te ajudou a aprender um pouco sobre programação Solidity e desenvolvimento Ethereum, se inscreve no canal e curte esse vídeo para ajudar o algoritmo a entender que esse conteúdo é útil e deve ser entregue para mais pessoas. E se você tem alguma sugestão ou gostaria de aprender alguma outra coisa sobre programação, desenvolvimento Ethereum e blockchain, deixa aqui nos comentários.